Bom, aqui dentro do que a gente chama de aula coesão aprofundamento, é para que você possa rever aquele conteúdo inicial lá, em que eu falei que a coesão era um dos fundamentos para a estruturação do texto da redação oficial. Por que isso? Porque há questões nas suas provas, principalmente nessa nossa banca aí, que ela é um pouco, vamos dizer assim, refinada no que diz respeito ao uso dos textos e da exigência na hora da resolução. Ela nos pede também que façamos a correção gramatical de alguns trechos de textos oficiais. Por exemplo, ela nos pede em determinadas questões, nessa banca, que a gente confira se a coesão textual está de acordo com aquilo que é prescrito para um texto oficial adequado. Nos dá um trecho e pede para que a gente diga quais os trechos apresentados estão de acordo com o que a coesão pede, tá? Com o que a organização textual pede. Vocês verão isso no material de apoio, que vai estar também no aplicativo, e poderão conferir na resolução, isso com um gabarito, e vão poder ver que isso de fato é exigência dessa banca, ok? Então, ó, só para que você possa entender o que é a coesão e possa fazer o seu olhar de correção de acordo com aquilo que a banca exige. A coesão, ela faz uso de determinados aspectos gramaticais que a gente chama de termos, que a gente vai chamar de conectivos, que são os pronomes possessivos, são os pronomes adjetivos, possessivos, os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais demonstrativos, que vão ajudar a organizar as ideias no texto. Isso vai ser evidente aqui no nosso exemplo. As conjunções, os termos também que a gente chama de pronomes relativos, as conjunções como assim como, portanto, por isso, adequadamente ajustadas para a organização das ideias e do texto. E o uso das preposições, para que o texto possa ser coeso, fluido, tá? A pontuação, ela também é necessária, o correto uso das vírgulas. O correto uso das vírgulas serve para separar aquilo que a gente chama de termo acessório dentro da estrutura de um texto. Vai separar o vocativo do resto de uma comunicação. Vocativo é aquilo que a gente diz que é o chamado. Quando eu digo assim, mãe, preste atenção no que estou falando para a senhora. Esse mãe, nesse exemplo, nesse momento, vai ser separado do resto do corpo da frase, porque ele é apenas um termo acessório que pode ser retirado sem comprometer a informação geral. Ele é o chamado do interlocutor. O vocativo, então, se refere àquele a quem falo, ao interlocutor. Tá? Vou separar aqui, você vai ver direitinho aí na sua referência textual que você vai receber no seu aplicativo. Você vai ver que toda vez que me refiro diretamente ao meu interlocutor, separo por vírgula esse chamado do resto da frase, portanto. O aposto é sempre o termo explicativo de algo que foi dito antes. Quando digo, por exemplo, o Rio de Janeiro, vírgula, cidade turística brasileira, vírgula, está muito violento. Esse termo explicativo fica entre vírgulas porque ele é um aposto, tá certo? Ele é um termo acessório que pode ser retirado, ele é um termo a mais, esclarecedor da comunicação, e como ele é uma parte, um aposto, ficará separado por vírgulas, tá? Se vier no final, ficará precedido por 2 pontos. A enumeração, quando eu digo os documentos oficiais, vírgula, as cartas e todos os demais documentos. Quando eu enumero, então, portanto, separo os elementos por virgulação ou pelo E, tá? Isso daí é básico, mas é para que você lembre. E o termo deslocado, assim como o aposto, ficará separado por virgulação. Vamos ver a aplicação disso tudo aqui, ó, nesse meu exemplo. Eu selecionei aqui uma estrutura textual para que você entenda essas funções. Essas cartas, essas pastas, seja lá o que for, essas aqui, que é o pronome demonstrativo, está fazendo referência a algo que foi dito no contexto. Ele está retomando, organizando esse trecho com o que foi anteriormente dito, possivelmente. Isso aqui, então, é elemento de coesão, como a gente viu lá, um pronome, tá certo? Essas, vírgula, anexas de acordo com o prescrito. Veja, esse é um termo deslocado, tá certo? Quando eu digo e explico, isso aqui tem também um caráter explicativo, um termo, ou faço referência a algo explicando, aprofundando o que foi dito anteriormente, eu faço a separação por vírgula, coloco entre vírgula. Ele pode ser retirado dessa documentação, aqui dessa redação, melhor dizendo, dessa redação, sem comprometer a informação geral.
essas devem conter as informações adequadas para o setor. Esse termo, portanto, deslocado e explicativo, vai ficar sempre entre vírgulas, tá? Termo acessório. Continua a redação do meu texto. Devem conter as informações adequadas para o setor. Veja, perceba aqui, ó, o uso da preposição que organiza a finalidade daquilo que é feito, daquilo que é elaborado. Essa preposição aqui, ela não tem significado, ela me indica o sentido. Ou seja, pronomes, pontuação e o adequado uso da preposição são responsáveis pela coesão, pela organização textual. Os textos que vocês verão aí vão pedir a você que faça o olhar corretivo exigido pela banca para conferir qual dos textos, está organizado de acordo com aquilo que prescreve a gramática e a redação oficial, portanto. Ok?